Olá, em mais um vídeo de parceria com a loja Oba Oba Baby, e eu venho aqui trazer para vocês uma sequência de vídeos desse mês de maio falando sobre parentalidade, ou seja, a relação que os pais têm com seus filhos. E é necessário seguir a sequência, dos vídeos para poder ter uma compreensão melhor sobre todo o assunto. E quando a gente vai falar sobre relação entre pai e filho, é necessário primeiramente a gente falar sobre nós mesmos, A gente precisa curar algumas feridas, entender nossas emoções do passado, para só assim a gente conseguir entender aquela criança que desperta em nós situações em que a gente já passou, que muitas vezes a gente tem a tendência a reproduzir alguns comportamentos aprendidos durante a infância e a adolescência, que chamamos os ciclos da vida, Então, esses ciclos acabam sendo ciclos viciosos de comportamentos, às vezes, destrutivos e que muitas vezes a gente não consegue enxergá-lo como algo desajustado, desagradável para outra pessoa, mas que talvez esse tipo de comportamento que a gente teve na nossa infância, ele está muito relacionado ao que somos hoje. Então, esses comportamentos essas feridas precisam ser tratadas, essas emoções precisam ser acolhidas, para só assim você conseguir olhar para o seu filho de uma forma diferente, e não carregando todos aqueles traumas que você carrega no passado. E o primeiro passo, que acaba atrapalhando o processo de mudança interior de cada pessoa, é quando a gente leva muito em consideração a culpa, quando a gente se culpa em demais, em demasia. Quando a gente se culpa em demasia, a gente acaba nos paralisando para a evolução, porque a culpa ela é carregada de diversos sentimentos, como sentimentos de rancor, de raiva, de ódio. São sentimentos que chamamos desagradáveis, Então, quando a gente carrega a culpa, a gente nos paralisa e não consegue evoluir. Ao contrário de quando a gente carrega a autorresponsabilização, que a gente compreende que aquilo aconteceu, que hoje situações que estamos comportamentos que estamos tendo é uma responsabilidade minha e eu tenho um poder sobre ele, e eu posso mudar esse comportamento desagradável, desajustado para com meu filho, para com meu esposo, para só assim eu conseguir mudar, porque a autorresponsabilização é um processo de conscientização dos problemas. Quando a gente está consciente daquilo, a gente consegue florir, a gente consegue mudar. Mas quando a gente está nos culpando por aquilo, a gente paralisa e a gente não consegue ter essa evolução, nos nossos comportamentos. Lidar com o seu filho é diretamente lidar com a sua própria criança interior lá do passado. Então, para isso vai vir à tona diversos sentimentos, e esse seu filho ele vai ser apenas um mediador para que esses conflitos venham à tona. Mas ele, seu filho, não pode ser responsável para curar você de tudo aquilo que você passou. É importante também lembrar que é preciso muita coragem para entrar nesse processo de autoconsciência sobre alguns pequenos ou grandes traumas do passado, para poder, a partir daí, estabelecer uma relação saudável com o seu filho. E essa sua relação que você estabelece com seu filho é a relação que seus pais estabeleceram com você. Mas muitas vezes eles, de forma inconsciente, até porque antigamente eles fizeram o que poderiam fazer naquele momento, e antigamente era muito difícil o diálogo entre as pessoas, a conversa, a colocar para fora os sentimentos, Então acabava também dificultando ele tratar os seus traumas, para a partir daí ele ter um melhor tratamento com vocês, E hoje tem essa possibilidade, e você pode fazer isso diferente, desde que você não coloque essa responsabilidade para o seu filho, porque esse é um processo seu interno, de adultos, e a criança não tem nada a ver com isso. E você precisa entender também que esse processo é lento, mas você precisa estar aberto para aceitar
e começar a realizar essas mudanças que são necessárias e tornar consciente muitas coisas. Às vezes é um processo demorado que a gente sozinho a gente não consegue. Às vezes a gente precisa de ajuda de um profissional para poder entrar em contato com esses traumas e que às vezes a gente acaba reproduzindo de forma inconsciente, muitas vezes a gente nem se percebe. E a gente precisa sempre estar aberto para o novo, para a mudança, para que a partir daí possa ser transformado esse ciclo que já se criou durante todo esse período dessa família, né? Então vai nascendo novas pessoas e esse ciclo vai se permanecendo e a gente vai levando muita coisa daquilo que a gente viveu. Então, é uma responsabilidade muito grande você dar o poder para a criança realizar coisas que você não realizou quando era criança. Dizer, todas as vontades e desejos que você gostaria. É uma responsabilidade e uma carga muito grande que você vai se frustrar porque ela não tem maturidade para poder realizar tudo isso que você, enquanto adulto, não consegue.